Fala família, tudo bem? Eduardo Almeida de novo com o seu canal Mundo do Autoconhecimento. Hoje falando de um tema bastante polêmico, que é a história da Tammy Gretchen na campanha da Natura. Será que você sabe do que eu estou falando? Então, gente, olha aí. A Natura parece que fez uma campanha, todo mundo saiu falando, o Tammy Gretchen apareceu, eu sou contra, eu sou a favor, esse cara não me representa, essa mulher não é um cara, é uma mulher, e a gente acabou de ver a sociedade se polarizando em várias discussões muito agressivas e todo mundo querendo dar a sua opinião sobre o assunto. Vamos entender esse assunto, então, sobre 3 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é sobre uma coisa chamada histeria. Você já assistiu a campanha da Natura? Não assistiu? Já opinou sobre a Tammy Gretchen na campanha? Ótimo. E se eu te falar que ele não participou da campanha da Natura? Sim senhora, ele não participou, ele não aparece na campanha. A Natura, muito espertamente, usou de um artifício de marketing, aproveitando a histeria coletiva que existe na nossa sociedade, e fez o quê? Contratou Tammy Gretchen para ser um influenciador digital dessa campanha. Ele sequer aparece na campanha. Ele foi apenas uma das pessoas que falou, foi contratado para falar no assunto. Agora a Natura, sabendo que estamos histéricos, estamos emocionalmente estúpidos, pegou e fez uma nota e o mundo começou a falar da Natura. Concordo, não concordo, sou contra, sou a favor, me representa, não me representa, e isso fez com que as ações disparassem na bolsa e, mais do que isso, falem bem ou falem mal, falem de mim. A Natura ganhou uma propaganda espontânea gigantesca. Mas o fato é que o Tammy Gretchen não apareceu na campanha. Então o que a gente percebe aqui? Um fenômeno chamado histeria coletiva. O que é histeria coletiva? Estamos numa sociedade que foi reduzida ao cérebro reptiliano e límbico, não o neocórtex, que é onde a gente pensa. Hoje tudo magoa, tudo ofende, você falou qualquer coisa, estou ofendido, isso não me representa e eu estou me sentindo ofendido com o que você está falando. Nos tornamos emocionalmente estúpidos, não sabemos controlar e organizar nossas emoções de forma positiva. Então, na medida que se colocou uma ação polêmica como essa, as pessoas rapidamente manifestaram as suas opiniões. A palavra opinião vem lá na origem de julgamento. Julgamento, ou seja, a gente recebe informações parciais que nós nem sequer entendemos, não digerimos e já julgamos. De que forma fazemos isso? Dizendo 3 palavrinhas. A minha opinião, e aí como é que eu digo a minha opinião? Com base no que eu sinto, no que eu penso e no que eu acho. No que eu sinto, no que eu penso, no que eu acho. E aí, claro, uma opinião para ser um julgamento, ela não pode ser baseada em achar, pensar e sentir. Ela tem que ser baseada em fatos, em estudos e em entendimento de um contexto maior. Será que a gente estudou um contexto maior para emitir uma opinião fechada e definitiva? Sem sombra de dúvida que não. Mas é assim que acontece na nossa sociedade hoje. Todo mundo quer opinar sobre alguma coisa. E ao fazer isso, se torna massa de manobra da manipulação das empresas, da mídia, dos governos, e se acha a última bolacha do pacote da Bono, se achando a pessoa que está fazendo a diferença no mundo. Ao ser partidário, você se torna apenas mais uma massa de manobra. A histeria é a característica de uma sociedade com baixíssima inteligência emocional e que, por sinal, está muito próximo de uma grande guerra global novamente, porque os histéricos dividem o mundo entre eles, os ignorantes, e nós, os sábios, aqueles que viram a verdade. Então toma muito cuidado com o poder da histeria na sua vida em nossa sociedade. A segunda abordagem sobre esse capítulo, independente se tu também participou ou não, diz respeito à nossa empatia. Será que nós somos emocionalmente empáticos? Será que nós sabemos olhar as pessoas para além dos rótulos? Então a primeira questão que ofendeu algumas pessoas é se Tammy é ou não representativo da classe masculina. Cara, é tão cansativo essa sociedade que a gente está criando, onde todo mundo quer entender quem nos representa. Esse conceito de representatividade, de lugar de fala, foi criado por uma socióloga chamada Djamila Ribeiro. Ela, como uma boa ativista da causa dos negros no Brasil, com toda a sua representatividade de classe, começou a dizer o seguinte: somente quem está dentro do contexto pode falar. Então, nesse caso, a gente começou a criar grupos que podem ou não falar sobre certos assuntos. Então, é como eu, Eduardo, que sou um homem heterossexual caucasiano, não posso falar sobre as questões dos homossexuais, das mulheres e dos negros, porque afinal de contas eu não sou homossexual, eu sou branco, e eu não posso falar daquilo que... Eu não sou mulher, então não posso falar desse tema. Ao fazer isso, a gente criou verdadeiros guetos de estupidez emocional. Por quê? Se eu não posso falar sobre um assunto, como por exemplo a questão da sexualidade, o assunto é debatido apenas dentro de grupos que têm uma visão fechada e restrita sobre aquilo. Portanto, não há dialética, não há ampliação da inteligência emocional, da inteligência do assunto. O assunto ele é conversado somente por um grupo que tem uma verdade absoluta, e todo grupo que não representa
representa aquela verdade é excluído. Portanto, a consequência é que os resultados desse debate não serão debate, são apenas monólogos que são construídos com base numa verdade absoluta. Toda verdade, para ser enriquecida, não é absoluta, é apenas um ponto de vista. Um ponto de vista é sempre a vista a partir de um ponto. Ele é construído por meio da troca dos saberes. É claro que eu não posso nem devo falar verdades absolutas sobre coisas que não são, que não dizem respeito à minha vivência. Mas também é verdade que ninguém deve falar verdades absolutas. O que nós temos que aprender é a dialogar coisas que não sabemos fazer. Então, quando olhamos a questão do Tammy Gretchen, se ele representa ou não a questão dos homens, para mim isso é irrelevante. Para mim, relevante é o fato de que Tammy Gretchen é uma pessoa que está se esforçando para ser um bom ser humano. Se ele é um homem, se ele é uma mulher, irrelevante para mim. Relevante para mim é que ele está se esforçando para ser um bom exemplo de pai. Quantos heterossexuais, caucasianos ou não, são péssimos pais? Espancam suas esposas, espancam seus filhos, bebem, não dão exemplos saudáveis para os seus filhos, mas será que esses representam os pais? Por que a gente olha para a direção errada? Por que a gente olha para o tema da sexualidade em vez do tema do caráter? Que esse sim é o tema que forma um pai ou uma mãe ou um ser humano. A questão não é só sexualidade, a questão sempre é o seu caráter. Se Tammy é um bom ser humano e um bom caráter, eu tenho certeza que ele está conquistando o direito de ser pai, porque pai não é quem tem os genes, pai é quem assume a responsabilidade de educar, de dar amor, e esse merece ser o que for o título de pai. Aquele que tem os genes, mas abandona os filhos, para mim não é o pai de verdade, não é verdade? Então vamos começar a repensar essa segunda questão. E a terceira questão é, olhe para Tammy Gretchen, será que estamos realmente sendo empáticos com ele? Pare para pensar o que aconteceu na história dessa pessoa para ela ter que negar o sexo que deu origem, que ela veio geneticamente com origem para o mundo, a estrutura de identidade feminina que ele veio, ao ponto de ter que trocar de sexo. Será que isso envolveu algum tipo de sofrimento? Será que isso envolveu algum tipo de angústia, de negação da própria sexualidade original, sabendo numa sociedade que nós somos extremamente preconceituosos e que ele viveria uma experiência de negação, ele viveria uma experiência de ser taxado como é taxado. Então o primeiro olhar meu tem que ser, será que esse meu irmão merece o meu desprezo, merece minha crítica? Ou será que esse meu irmão merece que eu aplauda ele pelas suas escolhas, mesmo que eu possa não concordar, que você não concorde com isso, mesmo que de alguma forma te ofenda isso? Mas o ponto é, será que nós podemos olhar para o Tammy e pensar, cara, que história, né? Que história de superação, que história de dificuldades. Ele merece a minha crítica ou ele merece meu apoio? Se nós começarmos a ser mais emocionalmente inteligentes e pararmos de criticar as pessoas e passarmos a buscar compreender quem elas são, a história delas, sempre analisando o caráter é o ponto decisivo do ser humano e não suas escolhas, então eu começo a entender que também não merece a nossa crítica, também merece o nosso amor, nossa consideração, por mais que em alguma situação eu possa não concordar de algo em relação a ele. A questão não é o que nós divergimos, a questão é, será que você e eu temos a inteligência para encontrar o que converge? E para fechar, você deve ter já estudado sobre o ilusionismo, visto o ilusionismo, aqueles grandes ilusionistas que fazem aqueles truques de sumir carro, aparecer elefante, coisas que falam, meu Deus, como é que esse cara fez isso? Existe um princípio básico no ilusionismo, que é a regra mais básica do mundo para você iludir multidões. E essa regra diz assim, chame atenção para aquilo que você não quer que seja o foco principal. Então, se eu vou fazer um truque aqui, eu crio uma distração aqui para que você olhe para cá e eu faça o truque aqui. Pois é, meu querido, minha querida, estamos discutindo sobre a sexualidade do Tammy Gretchen, a representatividade. Nossa, isso é um assunto muito importante. Tem realmente o poder de transformar o mundo, né? Enquanto a gente é distraído com assuntos dessa magnitude, dessa importância, lá no Senado, lá na Câmara Federal, lá no Supremo, eles estão destruindo o nosso país. E você está aqui discutindo se o Tammy Gretchen te representa. É realmente de muita inteligência. Então, enquanto nós formos manipulados por natura, por companhia, por governos para falarmos de coisa de menor valor, nós seremos apenas massa de manobra na mão de pessoas que estão fazendo verdadeiros truques no qual o dinheiro some, a pobreza fica e nós vivemos vidas destruídas. E você, com uma boa plateia, fica de queixo caído, dizendo, uau, como eles fizeram esse truque. Fizeram porque você colaborou quando resolveu discutir esse tipo de assunto tão sem importância.
É bacana esse capítulo, né? Não tá na hora da gente pensar o que a gente quer escolher? Como vamos construir um mundo melhor por meio de pessoas melhores? Esse é o trabalho da reeducação emocional comportamental. Nós estamos aqui para ajudar pessoas como você a perceberem como são manipulados, o que podem fazer com as suas emoções, como podem fazer escolhas mais emocionalmente inteligentes para construirmos famílias, empresas e uma sociedade mais justa, mais humana, onde nós sabemos representar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Se isso fez sentido para você, deixa teu like, deixa teu comentário, mete o pau se você quiser. É para isso que eu me trabalho com pessoas que me xingam, é para isso que eu me torno mais emocionalmente inteligente, lidando com pessoas que me criticam. Tá tudo bem, faz parte também. Manda esse vídeo para as pessoas que você gosta e que sem dúvida precisam repensar um pouquinho as suas posições em relação às suas verdades absolutas. Até o próximo encontro, estamos juntos no Mundo do Autoconhecimento.